Mas após os embargos da declaração, o objetivo central da parte é abrir caminho para o próximo recurso. É por isso que os embargos da declaração têm esse chamado efeito interruptivo. Ele interrompe o prazo do recurso dito principal contra aquele ato. Por exemplo, eu quero apelar contra a sentença que condenou meu cliente a pagar danos morais. Mas antes de apelar contra essa sentença, eu quero explorar algum ponto que me pareceu que não ficou muito claro. Então, antes da apelação, eu vou fazer essa abertura de caminho, eu vou tentar fazer esse clareamento de ideias por meio do recurso de embargo da declaração. Eu quero que o juiz aprecie determinada tese que eu gostaria que ele tivesse apreciado na sentença e não apreciou. Algum artigo específico do Código de Defesa do Consumidor, algum artigo específico ali do Código Civil, algum julgado de referência do STJ que possa ser vinculante ou não, para que o juiz diga por que ele não aplicou aquele artigo específico ou aquele julgado específico do STJ ou do STF, por exemplo, para que eu possa ter mais combustível, para que eu possa ter mais munição contra essa sentença no meu recurso de apelação ou no recurso especial, conforme for o caso. Então você percebe que os embargos da declaração nada mais são do que um recurso que serve para poder realmente abrir portas, serve para poder você preparar terreno para o próximo recurso cabível. É claro que o recurso de embargo da declaração, que não tem esse efeito de alterar a sentença, muitas vezes é usado exatamente para isso. Os embargos da declaração muitas vezes são utilizados de tal forma que, em sendo suprida aquela omissão, aquela contradição, aquela obscuridade, necessariamente o juiz ou o tribunal vai ter que passar para alterar a própria decisão. Exemplo clássico é aquela situação em que o juiz julga procedente o pedido quando existia ali uma tese do réu de prescrição. O juiz julgou procedente o pedido, condenou o réu a pagar danos morais, fundado em acidente de trânsito, cuja prescrição ocorre em 3 anos, mas essa ação foi proposta depois de 3 anos. No prazo de 3 anos e meio foi proposta uma ação de reparação de danos. O juiz ignorou a tese que foi esboçada pelo réu de prescrição e mandou ver, tacou a condenação nas costas do réu. O réu, então, antes de apelar, mas já preparando o caminho para a apelação, joga-lhe, então, seus embargos de declaração para tentar abrir o caminho, mas abrir o caminho de tal forma que, se o juiz perceber que realmente ele foi omisso em relação àquela tese da prescrição, ele necessariamente vai ter que alterar a própria sentença. Então, o pedido que era julgado procedente para condenar o réu ao pagamento dos danos materiais, morais, talvez, e custas, despesas processuais e honorário de sucumbência, esse pedido vai ser completamente alterado agora, em função dos embargos de declaração, que o juiz, se acatá-los, deverá, em análise a alegação de prescrição, reconhecer que a prescrição realmente ocorreu e julgar extinto o processo, mas sem a condenação do réu. Extingue o processo em função da prescrição e vai condenar agora o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sepultando de vez aquela controvérsia. Olha só como foi poderoso o uso dessa ferramenta tão importante que é o recurso de embargo da declaração. Não foi preciso nem a parte propor o recurso principal, que seria ali a apelação contra a sentença. Ela conseguiu o efeito que ela teria somente com a apelação por meio dos embargos de declaração. Um recurso que não teve custas, ou seja, o preparo não foi necessário ser feito. É claro que o prazo foi mais curto, foram apenas 5 dias úteis, mas foi resolvido no próprio juízo em que foi apontada aquela demanda. Não foi necessário nem subir a questão para o tribunal.